Fala pessoal, eu sou o Fernando Gazzaniga e você é muito bem-vindo ao Mister História. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Guerra Fria, um confronto ideológico entre Estados Unidos e União Soviética que teve início após o fim da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Grande Guerra, os alemães recuaram da Europa Oriental e os soviéticos invadiram Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e Alemanha Oriental. Todas caíram sob um ditador nos moldes de Adolf Hitler, líder da segunda nação mais poderosa da Terra, Joseph Stalin. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as nações vencedoras passaram a disputar o domínio global, cada uma tentando a todo custo conquistar novos apoiadores ideológicos. No verão de 1945, o Japão ainda lutava a Segunda Guerra. Mas ela não havia tocado o povo de Hiroshima. Subitamente, às 8h16 da manhã, foram cegados por um flash de luz e depois desapareceram. Harry Truman, o 33º presidente dos Estados Unidos, fez um discurso em 1947 afirmando que seu país iria interferir em governos não democráticos espalhados pelo mundo. Este discurso é considerado o marco inicial da Guerra Fria. Com o objetivo de garantir o apoio da Europa Ocidental ao lado norte-americano e dificultar assim o avanço soviético no Ocidente, os Estados Unidos põem em prática o Plano Marshall, idealizado por George Marshall, então secretário de Estado, em 1947. A ação norte-americana não agradou em nada aos soviéticos, e tudo pioraria ainda mais nos anos seguintes com a adesão de novos países ao bloco capitalista. As tensões crescentes dividiram o planeta, o que ficou conhecido como mundo bipolar. Na necessidade de uma rápida resposta, a União Soviética cria o Comecon, Conselho Mútuo para Assistência Econômica, com o objetivo de rivalizar com o Plano Marshall, em 1949. O Comecon integrou economicamente a União Soviética, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia e inicialmente impediu o avanço do Plano Marshall na região. Também em 1949, os soviéticos desenvolveram suas primeiras bombas nucleares. Dessa forma, as divergências ideológicas e os conflitos de interesses tornavam a paz impossível. Por outro lado, a real possibilidade de uma devastação mútua em caso de combate tornava a guerra improvável. A corrida armamentista marcou fortemente a fase inicial da Guerra Fria. Vale destacar que o conflito foi chamado dessa forma porque não houve combate bélico direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas sim uma competição de ordem ideológica. Para conter a tendência expansionista soviética, em 4 de abril de 1949, através do Tratado de Washington, os Estados Unidos fundou a OTAN, Organização do Atlântico Norte, que visava garantir a segurança dos seus países membros por via política ou militar. Mais tarde, a União Soviética responderia com o Pacto de Varsóvia, em 1955. Tratava-se de um pacto militar que estabelecia uma aliança entre os países do leste europeu. A divisão do continente europeu, no qual o leste era dominado pela União Soviética, enquanto as demais regiões da Europa Ocidental se mantinham independentes, porém alinhadas aos norte-americanos, foi chamada de Cortina de Ferro, pelo então primeiro-ministro britânico Winston Churchill, em 1946. Outros eventos, como a ascensão do ditador Mao Tse-tung na Revolução Comunista da China, o golpe de Praga na Tchecoslováquia em fevereiro de 48 e a separação da Alemanha, foram outros fatores que contribuíram ainda mais com a escalada da tensão entre os dois lados. Para evitar as fugas frequentes da Alemanha Oriental para a Berlim Ocidental, em 1961, os soviéticos decidiram pela construção de um muro,
com 156 quilômetros de comprimento, que separaria agora de forma física a Alemanha. Na Guerra de Informações, os Estados Unidos criou a CIA, em 18 de setembro de 1947, tendo como seu objetivo principal coletar informações e avaliar ameaças à segurança nacional. Já a União Soviética criou o Comitê de Segurança do Estado, a KGB, em 1954, tendo também como objetivo principal garantir a segurança nacional. Como eu já expliquei inicialmente, apesar de não se enfrentarem diretamente, Estados Unidos e União Soviética estiveram por trás de inúmeras guerras e conflitos durante todo o período, tais como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, a crise dos mísseis, a Guerra do Afeganistão, entre outros. A Guerra da Coreia teve seu início quando tropas norte-coreanas de influência socialista ultrapassaram os limites pré-estabelecidos que separavam as Coreias, dando assim origem a um conflito que resultou em 3,5 milhões de mortes, um país arruinado por uma guerra que não teve vencedor. O conflito ocorreu entre os anos de 1950 a 53 e terminou com um anistício, sem sequer um tratado de paz. Por outro lado, a Guerra do Vietnã foi um conflito que resultou na unificação do país sobre o regime comunista. Os Estados Unidos apoiavam militarmente o sul do Vietnã. Em 1975, os americanos deixaram a capital Saigon após um acordo de paz em Paris. Essa ficou conhecida como a maior derrota bélica norte-americana. Eventos como a Revolução Cubana, comandada por Fidel Castro lá em 1959, e a subsequente retaliação norte-americana ao invadir a Baía dos Porcos em abril de 61, numa tentativa fracassada de buscar o apoio da população cubana para derrubar o então regime, somados ao total desagrado soviético com as armas nucleares norte-americanas colocadas na Itália e na Turquia, levou a uma escalada sem precedentes na tensão entre os dois países, de 16 a 29 de outubro de 1962. A União Soviética concordou com um pedido do governo de Cuba de colocar armas nucleares em seu território para deter uma possível invasão norte-americana. Os Estados Unidos tomaram conhecimento dos mísseis depois que um avião espião da Força Aérea Americana produziu provas fotográficas das instalações nucleares em Cuba. Logo em seguida, os Estados Unidos determinou um bloqueio militar para impedir que novos mísseis fossem entregues, além de exigir que as armas já entregues fossem desmontadas e devolvidas à União Soviética. Após calorosas negociações, os soviéticos concordaram em desmontar todo o armamento nuclear que havia sido montado em Cuba, e em troca, os norte-americanos se comprometeriam a nunca invadir Cuba sem que houvesse uma anterior provocação direta. Além disso, os Estados Unidos concordavam em desmontar a rede de mísseis Júpiter, localizados na Itália e na Turquia. Quando todos os mísseis e bombardeiros foram retirados do território de Cuba, o bloqueio foi encerrado pelos Estados Unidos, no dia 20 de novembro de 1962. Foram 13 dias de suspense e imenso temor mundial diante da possibilidade evidente de uma guerra nuclear. Também houve enfrentamento entre americanos e soviéticos na Guerra do Afeganistão, que aconteceu entre os anos de 1979 a 1989. O conflito civil que acontecia no Afeganistão teve um envolvimento direto dos soviéticos, que apoiavam os governos marxistas que existiam naquela região. Os norte-americanos, por outro lado, apoiavam os insurgentes de uma vertente sunita. O enfrentamento durou cerca de 10 anos, deixou cerca de 2 milhões de mortes, 5 milhões de refugiados e outros 3 milhões de feridos. Mas nem só de guerra em solo viveu a Guerra Fria. Parte muito importante dela se deu nos ares, ou melhor, no espaço. A corrida espacial ocorreu entre os anos de 1957 a 1975, e conquistar o espaço significava muito. Significava ser o mais forte, ser o mais avançado, e ninguém poupou recursos. Os soviéticos até saíram na frente no ano de 1957, colocando em órbita o primeiro satélite artificial. O Sputnik foi lançado em 4 de outubro de 1957 e foi o evento que deu início à corrida espacial. Em 1960,
os soviéticos lançaram o primeiro foguete tripulado. Em 1961 colocaram o primeiro homem no espaço, mas terminaram sendo superados pelos norte-americanos em 1969 com a missão Apollo, quando os Estados Unidos colocou o primeiro homem na Lua. A crise da União Soviética tem início já no começo dos anos 70, considerado um período de estagnação. O alto gasto com as guerras, a manutenção do apoio a ditaduras comunistas trouxe a inflação. O autoritarismo e a forte concentração do poder e das riquezas minava ainda mais o apoio popular ao regime. Além disso, a forte censura e o controle sobre a igreja geravam cada vez mais o surgimento de novas manifestações populares. Enquanto isso, as políticas severas e inflexíveis de Margaret Thatcher no Reino Unido e de Ronald Reagan nos Estados Unidos davam ainda mais forças às revoltas separatistas que já aconteciam. Nesse momento, a capacidade da União Soviética de resistir a tudo que vinha acontecendo já era quase nenhuma. A crise, que já não era pequena, só viria a aumentar no início da década seguinte. A Alemanha Oriental tinha uma população faminta e insatisfeita devido à crise econômica. Tudo isso era amplificado pela violenta repressão e pela forte censura do governo. As fortes pressões políticas e civis levaram à queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989. O marco ficou conhecido como o início da queda do comunismo e a queda da cortina de ferro que dividia a Europa. Exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada O fim da Guerra Fria foi declarado na cúpula de Malta 3 semanas mais tarde, e em outubro do ano seguinte, a Alemanha foi finalmente reunificada. Como consequência direta da má administração do país por seus governos autoritários e corruptos, em 1991 a União Soviética chegou ao fim, após a renúncia do seu primeiro-ministro, Mikhail Gorbachev. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixava de existir e desmembrava-se daquele momento em diante em 15 novos países. O fim da Guerra Fria põe fim também ao mundo bipolar e assim dá origem à nova ordem mundial. As principais consequências do conflito são o capitalismo como principal ideologia do mundo, os grandes avanços tecnológicos que sucederam o fim do conflito, o surgimento de inúmeros países no leste europeu e na Ásia, assim como a separação da Tchecoslováquia e a Guerra da Iugoslávia. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a Guerra Fria. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Dessa forma, o YouTube vai entender que o nosso canal tem relevância para você e passará a notificá-lo toda vez que um vídeo novo for postado. Muito obrigado e até a próxima.